Nossa vida é marcada por escolhas. Antes mesmo do pecado entrar no mundo, nós já havíamos recebido de Deus a oportunidade e a capacidade de tomar decisões. Inclusive, muitas crises, muitos dilemas, muitos dramas que nós enfrentamos hoje são por consequências do pecado assumido por nossos pais, Adão e Eva, lá no Éden, e também por atitudes erradas que nós assumimos em nossas escolhas e decisões. Portanto, nós somos chamados pelas Escrituras, desafiados pela Palavra de Deus a tomar decisões. E quando Jesus Cristo se dirige à igreja de Tiatira, a quarta igreja da Ásia Menor, Jesus Cristo ele desafia a igreja de Tiatira a tomar uma decisão de rejeitar falsos mestres e falsas doutrinas e aceitar e receber a doutrina de Jesus Cristo. E portanto, no vídeo de hoje é sobre este tema que eu quero conversar com você. Rejeite falsas doutrinas e falsos mestres. As palavras do Senhor Jesus Cristo à igreja de Tiatira estão registradas em Apocalipse capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 29. O Senhor Jesus Cristo, ao se dirigir a esta igreja, ele se revela como aquele que tem olhos como chamas de fogo. Ou seja, Jesus Cristo é aquele que tudo vê. Ele vê o que está externo e ele vê o que está dentro de cada um de nós. Ele vê por fora e ele vê internamente. Jesus Cristo é o olho que tudo vê. Ele é aquele que vê o que nós fazemos publicamente e aquilo que fazemos intimamente na nossa individualidade, na nossa peculiaridade. O Senhor Jesus Cristo vê todas as coisas. E ele se apresenta como aquele que tem olhos como chamas de fogo e que tem os seus pés semelhante ao bronze polido. Ou seja, ele passeia no meio do seu povo. Ele está presente no meio daqueles que o temem. Ele se faz presente no meio daqueles que vivem para o louvor do nome dele e da glória dele. E Jesus Cristo, ele destaca algumas qualidades notáveis, algumas características perceptíveis na igreja de Tiatira. E Jesus Cristo diz a ela: conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e as suas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Jesus Cristo destaca essas características louváveis da igreja de Tiatira, uma igreja marcada pelo amor, uma igreja que o amor fazia parte da essência dela, uma igreja identificada pela sua fé em Jesus Cristo, uma igreja notável pelo serviço que ela prestava e que ela desenvolvia para o reino de Deus, uma igreja conhecida pela sua perseverança, uma igreja que não desistia, que não retrocedia, que não estagnava, que não voltava atrás, uma igreja que avançava, uma igreja que prosseguia vivendo e fazendo a vontade de Deus. E uma igreja que as últimas obras dela eram melhores do que as primeiras. Que maravilhoso ouvir isso de Jesus. Imagine Jesus olhando para você, Jesus olhando para nós, e ele identificando nossas últimas obras, as obras que nós realizamos agora, como maiores e melhores do que aquelas que nós realizávamos no início da nossa fé. Que maravilhoso essa fala de Jesus à igreja de Tiatira. E Jesus Cristo nota também um ponto de melhoria na igreja de Tiatira. E ele fala: tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher Jezabel se declare profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e comer coisas sacrificadas a ídolos. Então aqui Jesus Cristo, ele se entristece e ele aponta para a igreja de Tiatira que ela estava sendo uma igreja tolerante, uma igreja que estava tolerando que uma pessoa não apta para ensinar, ensinasse. Uma pessoa não aprovada diante de Deus estivesse à frente da igreja ensinando como a igreja deveria viver e como a igreja deveria agir.
E nos seus ensinos, esta mulher, ela induzia a igreja a se alimentar de coisas imundas, de carne sacrificada a ídolos e a se envolverem na prostituição. Então Jesus Cristo, ele orienta a igreja de Tiatira que não aceitasse os ensinos dessa falsa profetisa. Ela não era uma profetisa aprovada por Deus. E o Senhor Jesus Cristo ainda a assemelha a Jezabel. Quem foi Jezabel? Jezabel foi a mulher do rei Acabe, no Antigo Testamento. Uma mulher que tinha o coração endurecido para o Evangelho, uma mulher que não levava em consideração os ensinos de Deus, uma mulher que não temia a Deus, uma mulher que não levava em consideração a palavra de Deus. E Jesus Cristo compara esta falsa profetisa da igreja de Tiatira com Jezabel, ou seja, esta mulher, esta falsa profetisa, ela não levava em consideração a vontade de Deus, ela não levava em consideração os ensinos do Evangelho que Jesus Cristo deixou aos seus discípulos, à sua igreja de todas as gerações. E por isso esta mulher não era apta para ensinar. O que ela ensinava não era digno da atenção da igreja. Inclusive, ela não deveria receber espaços para transmitir ensinamentos na igreja de Jesus. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, ele recomenda, ele orienta a igreja de Tiatira a rejeitar falsas doutrinas e a rejeitar falsos mestres. E assim como a igreja de Tiatira foi desafiada por Jesus a rejeitar falsos ensinos e a rejeitar falsos mestres, nós, neste tempo, somos desafiados pela palavra de Deus a rejeitar falsos ensinos e a rejeitar falsos mestres. A igreja de Tiatira estava sendo uma igreja tolerante, que aceitava de maneira passiva os ensinos de alguém que não ensinava de acordo com a palavra de Deus, de alguém que não tinha um coração quedado a Deus. Uma outra igreja que, da mesma forma como Tiatira, era uma igreja tolerante, que recebia mensagens de qualquer pessoa, era a igreja de Tessalônica. Porém, a Bíblia Sagrada apresenta a igreja de Bereia. Os bereanos, conforme registrado em Atos 17, no versículo 11, enquanto o apóstolo Paulo pregava a palavra, eles estavam examinando as Escrituras para ver se o apóstolo Paulo pregava em conformidade com o que estava registrado na palavra, em conformidade com o que estava registrado nas Escrituras. Portanto, assim como a igreja de Bereia era uma igreja que só recebia uma mensagem que estava de acordo com a Escritura, nós também só devemos receber mensagens e só devemos aceitar mestres que ensinem de acordo com a verdade das Escrituras Sagradas, de acordo com a palavra de Deus. Portanto, que nós sejamos atentos ao que ouvimos. Aquilo que nós temos ouvido está de acordo com a palavra de Deus, então que recebamos. Aquilo que temos ouvido contraria a Escritura Sagrada, então que nós rejeitemos em nome de Jesus. Vamos juntos orar? Soberano e eterno Jesus, nós te louvamos porque o Senhor orientou a igreja de Tiatira e nos orienta também a rejeitar falsos ensinos, a rejeitar falsos mestres que não ensinam aquilo que o Senhor ensinou, que não enfatiza aquilo que o Senhor enfatizou, que não declara o reino que o Senhor veio estabelecer no mundo. Que o Senhor nos dê sensibilidade, que o Senhor nos dê discernimento para nós rejeitarmos aquilo que não te glorifica, para nós rejeitarmos aquilo que não está de acordo com a palavra do Senhor. O Senhor ainda prometeu para a igreja de Tiatira que se ela rejeitasse os falsos ensinos daquela mulher semelhante a Jezabel, o Senhor lhe daria a estrela da manhã, ou seja, o Senhor mesmo seria a herança, a recompensa da igreja de Tiatira. E assim, Jesus, como tu és a herança de Tiatira, a recompensa daquela igreja, tu és a nossa herança, tu és a nossa porção, tu és a nossa recompensa. E nós rejeitamos tudo aquilo que não vem do Senhor, e nós aceitamos de bom grado tudo aquilo que vem de ti. Em teu nome nós oramos. Amém.